aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, amados. Dando início à nossa reunião de oração nessa terça-feira, gostaria primeiramente de levantar alguns pedidos de orações. A nossa irmã Júlia Márcia, ela pede oração para o senhor Laurete. Ele está com dificuldades no seu trabalho, ele é vendedor de livros e ele está encontrando dificuldades de trabalhar. Então, que os irmãos possam estar lembrando do senhor Laurete nas suas orações, para que Deus continue fortalecendo, sustentando e abençoando a vida do irmão. A nossa irmã Rosali, ela também pede oração para o seu pai Moisés, lá no Carmo do Paranaíba. Seu pai Moisés, ele está internado no hospital com embolia e pneumonia. Então, hoje é dia de intercedermos, pelos irmãos, pelos enfermos. Então, eu gostaria que os irmãos também estivessem lembrando em suas orações do nosso irmão Moisés, que está lá no Carmo do Paranaíba, internado com embolia e pneumonia, que os irmãos estejam lembrando nas suas orações. Irmãos, eu gostaria também de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 145.
Salmo de número 145, louvores de Davi, a bondade, grandeza e providência de Deus. Salmo de número 145, diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Irmãos, nesse momento nós teremos a oportunidade de agradecer ao nosso Deus através de orações. Nós teremos a oportunidade de agradecer por aquilo que Deus tem feito, tem realizado em nossas vidas, pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas nós agradecemos, porque Deus ele sempre faz a tua vontade santa sobre as nossas vidas. Então nós vamos ter alguns minutos de oração silenciosa e logo após nós vamos estar quebrando o silêncio com aquele cântico que diz: ao orarmos, Senhor, oremos. Vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração.
capítulo 3, ele fala: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Vamos estar louvando também a esse Deus com o cântico: grande é o Senhor. Senhor, nós agradecemos o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor tem fortalecido, ó Pai, as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem feito a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque grande é o Senhor, ó Pai.
A sua grandeza é insondável, assim como nós cantamos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo dia em que passamos na Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem fortalecido a Tua igreja, Pai. O Senhor tem cuidado dos enfermos, ó Pai. O Senhor tem consolado, ó Pai, os abatidos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Pai, a falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Que nós possamos continuar intercedendo uns pelos outros, ó Pai. Que nós possamos continuar, ó Pai, com esse intuito de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Pai, a falar ao nosso coração através da Tua palavra, através do Teu servo. E que nós possamos estar repletos do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor use as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para que nós possamos entender, ó Pai, a Tua vontade nas nossas vidas. E em nome de Cristo nós oramos, Pai. Amém. Queridos, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, do verso 54 ao verso 62. Pedro nega a Jesus. Lucas, capítulo 22, versos 54 a 62. Lucas registra o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Tendo passado cerca de meia hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus queridos, amados, quando olhamos e pensamos sobre os nossos olhos, muitos que hoje estão casados conheceram no primeiro olhar dos olhos. Os olhos podem transmitir alegria, paz, tranquilidade, calma. Mas os olhos também podem transmitir tristeza, a dor, as lágrimas. E é interessante que muitos pais, quando olham para os filhos, sem dizer nenhuma palavra, transmite uma
advertência ou atenção. E o nosso texto fala também de olhos. Quando Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Cristo, os olhos de Jesus penetravam no mais profundo do coração de Pedro para chamar atenção a respeito de algumas coisas. E os olhos de Pedro sentiam as advertências de Jesus. O texto nosso fala que Jesus foi preso. E que Jesus, então, agora ele foi introduzido na casa do sumo sacerdote. É aí, queridos, que no final, na leitura do texto, então quando Jesus ele olha para Pedro, ele está dizendo para Pedro que aqui Pedro estava seguindo Jesus à distância. Então os olhos de Jesus penetravam dizendo: Pedro, alguns instantes antes da minha prisão, você dizia o seguinte: mesmo que todos te negam, eu jamais. E agora Jesus está dizendo: Pedro, você tem me seguido à distância. Medo. Medo de testificar daquele que o amava, Jesus. Medo de declarar abertamente que era discípulo de Jesus. Meus queridos, talvez este período que temos passado, longe e distante da igreja e de um dos outros, seja o olhar de Jesus para dizer para nós que muitos de nós, às vezes, temos seguido a Jesus à distância e longe. Muitos que realmente não valorizavam a igreja, o reunir na igreja, agora sentem a importância da igreja na sua própria vida, na sua casa e no seu lar. Então, os olhos de Jesus dizia: Pedro, você tem me seguido à distância e longe. E há muitos corações que estão longe do caminho dos céus. O olhar de Jesus dizia também a Pedro, não somente que ele estava longe, distante, o seguindo, mas o texto diz que quando Jesus foi levado, introduzido à casa do sumo sacerdote, e que ali no pátio havia um pequeno fogo, e uma parte das pessoas que estavam criticando e zombando de Jesus, e o texto diz que Pedro estava entre eles. Então, os olhos de Jesus diziam o seguinte: Pedro, você está procurando companhias inconvenientes. Meus queridos, Pedro havia passado 3 anos na companhia de Jesus, aprendeu de Jesus o caráter, a vivência. E agora, meus queridos, aqueles que zombavam, que pediam a crucificação de Jesus, sentado, conversando a respeito de Jesus, dizendo: agora ele vai ter o que merece. E Pedro estava sentado entre eles. Ele estava sentado no meio de pessoas que odiavam a Jesus. Companhia daqueles corações que estavam distantes, daqueles que desprezavam a Jesus. E o Salmo 1 é grande para nós quando diz
Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, os olhos de Jesus, dizia Pedro, você é um seguidor à distância. Pedro, você está entre companhias inconvenientes. Mas o olhar de Jesus dizia a Pedro, Pedro, você me negou 3 vezes. E o texto diz, então, que alguém aproximou dele e disse, Pedro, uma criada, você também é deles. Ele disse, não conheço Jesus. Depois o outro disse, você também estava na companhia de Jesus. Você estava andando com ele. O texto diz que ele negou categoricamente. Passado meia hora, alguém disse, você é Galileu. E, irmãos, o texto original diz que Pedro começou a praquejar e a jurar que jamais conhecera o Senhor. E nisto então o galo canta. Então Pedro agora nega a pessoa de Jesus 3 vezes. Envergonhou-se de Jesus. Não quis testificar a respeito de Jesus. Então podemos dizer que apagou a luz do testemunho. Desprezou-lhe a coragem. Morreu a fé. Não conheço, não conheço. Meus queridos, o olhar de Jesus, então, é aí que Jesus sai. E o olhar de Jesus naquele momento, meus queridos, penetrou no coração, na mente, na alma de Pedro, lá no mais profundo do íntimo do coração dele, dizendo, você é um seguidor à distância. Você está vivendo no meio de companhias que não me amam. E você tem me negado com um testemunho autêntico. Mas, irmãos, mas o olhar de Jesus também fez algo profundo no coração de Pedro. Fez ele pensar, refletir e tomar uma decisão e uma mudança. O olhar de Jesus restaura o coração de Pedro. Então, quando o galo cantou, então Pedro lembrou e creu nas palavras de Jesus anteriormente. Que Jesus já tinha dito, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então aquilo chocou o coração de Pedro. Mas a atitude de Pedro em seguida, o texto diz que imediatamente ele saiu dali. Aqui está o verdadeiro arrependimento. Pedro não continuou mais ali, no meio daquela companhia de pessoas que não amavam Jesus, mas ele saiu dali e o texto diz que ele chorou amargamente. O verso 62. Então, meus queridos, o olhar de Jesus também transformou o coração de Pedro. Meus queridos, Jesus também está olhando para a sua vida. Jesus está olhando para o seu coração. O olhar de Jesus, ele penetra dentro de nós e diz naquilo que nós estamos errando.
É aquele que faz um julgamento perfeito e completo, porque Ele nos conhece externamente e interiormente. E Ele é capaz de transformar tudo que há dentro de nós para sermos melhores. Então, meus queridos, olhe para Deus. Isaías, ele tem um versículo que diz, em nome do Senhor, ele diz: olhai para mim todos os termos da terra e sede salvos. Irmãos, depare os seus olhos com os olhos de Jesus. As suas advertências e as mudanças que Ele quer fazer em nós. Talvez este período ausente da casa de Deus, não ausente de Deus, mas da casa de oração, seja um momento que os olhos de Jesus possam esquadrilhar o nosso coração e ver em nós aquilo que realmente não faz parte do coração de Deus em nós e deixarmos o coração de Deus entrar dentro de nós. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É que nós precisamos ter o coração de Jesus dentro de nós. Amém. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos
domingo próximo passado nós colocamos para os irmãos. Então, o nosso conselho da igreja está sempre reunido na sexta-feira, às 19h30, cujo objetivo é orar em favor da igreja, dos enfermos. Então, se você tem pedido, você pode estar enviando para o nosso irmão presbítero Jenner, o presbítero Marcelo e o presbítero André. E eles levarão esses pedidos na sexta-feira para que juntos nós estejamos orando por você, pela sua família e pelos seus. E nesse momento nós vamos estar orando ao nosso Pai Celestial, pedindo a bênção, a direção, consolo, conforto e, acima de tudo, que Deus esteja transformando vidas, corações. Ó Deus querido e Pai Celestial, Deus de imensa misericórdia, Deus de infinito amor, que a Tua graça possa a cada dia nos alcançar. Ó Deus, sara a nossa terra. Ó Deus de amor, ilumina pessoas, homens, para que possam descobrir uma vacina. Mas enquanto isto, ó Deus, o Senhor continue com a Tua mão abençoadora e estendida, não somente com os enfermos do Covid-19, mas irmãos, pessoas que estão enfermas, em tratamento, hospitalizadas. Então, que a Tua mão bondosa esteja sobre cada um, restaurando, curando, restabelecendo para a glória do Senhor. Esteja conosco, ó Deus, ainda no restante desta semana. Que sejamos profundamente abençoados unicamente por este Deus grandioso, por este Deus extraordinário. Fortalece a Tua igreja, fortalece, ó Deus, as famílias, fortalece cada pessoa. É o que nós te buscamos, pedimos em Cristo. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu Santo e Divino Espírito esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.